nós estamos criando aqui mais um jeito de eu trabalhar com o nome e com um logo, um super-herói no nosso caso aqui. A cliente quer tudo junto, quer uma imagem só, ela não quer o nome separado do super-herói. Então, eu deixei separado aqui um passo a passo para a gente fazer essa composição juntas. Isso daqui vai ser tudo tratado como imagem, como uma coisa só. Isso não vai ser separado, um corte aqui, um corte aqui. A gente vai fazer tudo de um grupo só, ok? Então, eu já deixei aqui um passo a passo para a gente chegar nesse resultado aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o meu logo e eu tenho minha linha de corte aqui no meu logo, tá? Eu vou tirar aqui, vou deixar com 00, porque quando eu tenho algum número aqui, na hora da impressão, ele sai, essa linha de corte, ela sai impressa. Se eu deixar com 00, não vai sair nada, que é o que me interessa agora, ok? Eu já tenho esse logo pronto, desse Homem-Aranha. E eu tenho aqui um contorno, porque quando eu vou imprimir, a gente sempre cria um contorno, um limite, que a gente chama de sangria. Depois a gente conversa melhor sobre a sangria. Nesse caso, que eu vou unir aqui, ó, eu vou criar o nome e o meu logo junto. Eu não quero essa sangria, eu não quero essa borda, porque minha cliente quer o fundo branco, tudo com um fundo branco aqui. Então, voltando, eu vou vir aqui no meu logo que eu tenho pronto e eu vou desagrupar. E eu vou jogar fora esse meu contorno, essa minha sangria que é um pouco maior, ok? Então, eu tenho o meu elemento aqui, prontinho, do jeito que tá aqui. E eu vou criar o meu nome. Como é que eu vou criar o meu nome? Eu venho na ferramenta texto, é bem simples, e eu escrevo o nome que eu desejo. Ellen, eu escrevi o nome, eu seleciono e eu vou editar com a fonte que eu desejo. No meu caso aqui é Script. Pronto, já fiz. Um outro detalhe aqui, quando eu crio um nome, o estúdio, ele tá vendo aqui, ó, que é tudo corte, mas eu não quero, eu quero fazer com que isso seja eu vou simular que fosse uma imagem. Então, mesmo se eu fosse cortar o nome de uma vez, eu não cortaria assim. Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, fundir, e eu vou fundir esse nome para que essas linhas aqui de corte entre elas se fundam, elas somem, ó. É simples assim, eu selecionei o nome, venho aqui, fundir. Pronto, tá aqui o meu nome sem esse corte. Aí eu diminuo no tamanho que eu desejo, ok? Ó, no tamanho que eu estipulei, e eu venho aqui e eu coloco a cor que eu necessito. Pronto, eu já tenho o meu elemento aqui e o meu nome. Eu junto os dois, eu centralizo aqui, deixo bem certinho, e eu tenho aqui, e aí eu agrupo. Eu venho, eu dou Ctrl G ou botão direito, agrupar, ok? Foi o que eu fiz aqui, ó, ele tá agrupado. Pronto. Aqui nós temos mais um detalhe. Lembra que eu falei que isso é uma imagem? Então, eu tenho duas coisas aqui, ó. Eu tenho uma linha que é corte e eu tenho aqui uma imagem. Eu vou desagrupar para a gente ver a diferença. Se eu colocar um contorno aqui, essa imagem, o estúdio entende que é um retângulo. Então, eu vou colocar aqui um contorno, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai achar esse contorno aqui, o quadrado. Ele não vai achar um círculo,
para ele fundir essas duas formas para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar, eu vou tirar aqui o meu contorno, eu não vou pegar a minha imagem, eu vou pegar aqui, ó, a minha forma, que é a forma do corte. Novamente, eu vou centralizar, deixo aqui o meu logo aqui, a minha imagem de lado, e eu vou pegar as minhas duas linhas, que é a minha linha, o meu círculo e o meu nome, que também está como linha. E eu venho aqui, ó, em deslocar forma. O que o programa faz com deslocar forma? Ele junta numa coisa, ele cria uma margem. Ele vai criar uma margem. Então eu venho aqui, ó, e ele criou um contorno aqui, ó, entre o nome e entre o meu círculo. Esse deslocar foi para fora e o programa, ele me dá uma distância padrão que é 0,2 milímetros. Ok, eu vou dar aplicar e ele vai juntar essas duas formas. Pronto, olha lá, ele criou uma coisa só. Ele criou uma sujeirinha aqui, ó. Eu vou tirar. Então, ó, voltando. A minha forma eu vou deixar aqui, a minha imagem eu vou deixar aqui e o meu nome eu vou deixar aqui, porque eu já tenho aqui os dois agrupados. Eu vou vir aqui, ó, com o meu botão direito, eu vou liberar o caminho composto e eu vou jogar essa sujeirinha fora. Pronto, eu deletei. Ok, então o que eu tenho agora? Eu não vou mais trabalhar com esses elementos. Eu vou trabalhar agora com esse elemento que está agrupado. E eu vou falar para o meu programa que eu quero que ele desloca tanto para fora quanto para dentro essa forma aqui que ele criou para mim. Então, primeiro eu vou fazer para fora. Por que eu vou fazer de novo? Eu vou criar uma sangria. Nesse caso, a nossa sangria vai ser branca porque a cliente quer com fundo branco, tá? Então, ó, eu vou deslocar para fora. Lembra que ele cria ponto 2? É muito agora. Eu vou trabalhar com ponto 1 milímetro e eu vou dar aplicar. Ele criou uma margem para mim com 1 milímetro para fora. Eu vou repetir eu vou tirar daqui, eu vou repetir esse processo, só que para dentro agora, que vai ser a minha linha de corte. Então, ó, ele vai com ponto 2 e eu vou falar para ele que eu quero só aplicar, ok? Então, eu tenho aqui, ó, as 3 formas. Eu tenho aqui a forma que ele criou, a forma que eu mandei ele criar para dentro, ponto 1, e a forma que eu mandei ele criar para fora, ponto 1. Eu vou colocar uma cor diferente nesse daqui e vou unir os 3 para a gente ver o que aconteceu. Ó, esse é o que ele criou a partir dessa imagem e do meu nome, tá? Mas eu quero trabalhar com o de dentro, que vai ser a minha linha de corte, e eu quero trabalhar com o de fora, que vai ser a minha sangria, que é a minha margem de segurança. Então, esse azul eu vou deletar, ok? Opa, deletei errado, deixa eu tirar ele daqui que fica mais fácil. Aí, pronto. Então, eu já tenho aqui, ó, eu vou deletar esses porque a gente já tem ali prontinho. Então, eu tenho aqui o meu nome, que está agrupado com o meu logo, eu tenho a minha linha de corte e eu tenho a minha sangria aqui, que também eu já uni aqui. Então, como é que eu vou fazer para chegar nesse resultado? Eu vou pegar esse daqui e vou trazer para cá, junto, e vou centralizar. E eu vou colocar nessa minha sangria, nessa minha de fora, eu vou colocar um fundo branco. Por quê? E eu vou tirar o meu contorno. Vocês vão entender. Peraí, deixa eu tirar o meu contorno, deixar sem, ó. Não consigo enxergar nada aqui, né? Eu vou agrupar e vou trazer para cá, ó.
Tá vendo como ele tá com uma margem a mais? Ok? E essa é a minha linha de corte. A minha linha de corte, eu vou colocar uma cor, mas não vai aparecer. E eu vou tirar o fundo para a gente não confundir com a minha sangria, tá? Então, ó, depois de cortado vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, ó. O meu fundo branco vai ficar esse corte aqui. E aqui a minha sangria. Eu vou colocar junto, vou mandar para trás, para a gente poder visualizar. Ó, tá vendo? Depois de cortado, vai ficar... Esse resultado tá aqui, ó. Ok? Então, beleza. Nós criamos o nosso super-herói com o nosso nome em uma única forma, num único elemento. Então, agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar os meus outros super-heróis tudo dessa forma. Eu já deixei aqui tudo prontinho para a gente ver. Então, eu tenho todos os meus super-heróis aqui com a linha de corte. Então, aqui, ó, eu coloquei um contorno aqui na minha sangria, porque como o fundo é branco, para a gente poder enxergar. Então, eu fiz todos eles no mesmo processo. Eu peguei cada super-herói, o nome eu peguei o mesmo, não preciso fazer novamente, e eu fiz esse resultado aqui. Muito bem. Depois disso, eu criei os arquivos, porque no meu pedido, a minha cliente quer 10 de cada, então eu fiz a minha montagem dos meus arquivos. Então, eu fiz assim, ó, dessa forma aqui. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver. Então, ó, eu criei as minhas páginas com 10 elementos de cada um. Ó, tá ok? Então, eu fiz todo o meu arquivo. Até aqui é da minha cliente. E me sobrou um espaço, eu aproveitei e coloquei um outro trabalho que eu já tinha encomenda, que é, no caso aqui é Cristo, e eu já criei as 3 páginas para a gente poder trabalhar de uma vez só. Depois que eu criei as minhas páginas, eu criei a minha linha de corte, a mesma coisa, ó, tá aqui, vou dar um zoom para a gente ver. Então, eu criei aqui o corte, que foi aquele trabalho que a gente fez aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok? O corte. Aqui é com a sangria e aqui é ele pronto. Então, ó, aqui tá o meu corte da primeira página, da segunda página e da última página, que foi onde eu coloquei os meus outros elementos, que eu também já completei tudo. Então, tá aqui o resumo. Vamos dar um zoom. Tá aqui, ó. Completo. Essa é a minha página para impressão, o processo sublimação, e essa aqui é a minha página de corte, que eu vou cortar com a silhuete. Essa é a outra página, que a gente já deixa pronto. E essa daqui é a minha última página. Pronto, eu tenho todo o meu trabalho pronto. Como é que eu organizo o meu arquivo? Eu organizo da seguinte forma. Eu deixo um de cada, os meus elementos prontos, porque se uma outra cliente gostou e eu tiver que trocar somente o nome, eu já tenho aqui cada um dos meus elementos prontinhos, é só eu fazer a substituição. E eu tenho aqui cada página com o meu arquivo de corte junto. Agora nós vamos ver o resultado desse trabalho pronto, que já foi impresso, já foi colocado o termocolante e também o processo que a gente vai embalar para poder entregar esse trabalho, ok? Então, tá aqui o meu arquivo pronto, é assim que eu sempre faço. Eu sempre deixo um elemento de cada aqui para mim saber, e eu já deixo os meus arquivos prontos para depois poder trabalhar. Legal, né?
Eu criei o meu logo, fiz todinha a distribuição para poder imprimir na sublimação e fiz o corte. Vamos ver como é que ficou? Eu fiz 3 folhas desse personagem no processo da sublimação, cortei e agora eu vou separar. É tudo com o mesmo nome. E eu faço pacotinhos de 10. Então, aqui eu tenho 8. E a continuação tá aqui. 9, 10. Então, eu vou tirar todos eles da minha base, dessas 3 folhas. Aí, eu já coloco no saquinho. E do saquinho, eu já selo. Eu já embalo. Fica um pouquinho quente, eu só dou uma batidinha para poder pôr a mão. E assim eu vou fazer todos, um a um. Eu vou tirar da minha base e vou já embalando. Enquanto eu tô fazendo esse personalizado, tirando aqui da minha base de corte, a minha máquina já tá cortando o outro lado, dá pra gente ouvir pelo som. Então, eu faço um processo que eu já vou embalando e cortando tudo, porque tudo isso eu já deixei preparado. Quando eu tava montando o pedido, eu já fui esquematizando tudo. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver os demais personalizados que a gente vai cortar lá. Os que estão cortando e o que a gente vai cortar. Dessa cliente, que são os super-heróis com o nome, tá tudo aqui. Deu 3 folhas, o trabalho, o pedido. E sobrou um buraco. No que sobrou um buraco, eu coloquei um personalizado, o Cristo, que é um outro pedido que eu tenho. Quer dizer que eu já faço tudo de uma vez. Quando eu faço uma folha inteira. Agora, terminou o outro corte, eu vou lá pegar. Já vou colocando mais para cortar, e enquanto isso eu vou separando esse. Eu não vou misturar aquele com esse, porque esse é de outra cliente. Esse é de uma cliente e aquele é de outra cliente. Então, primeiro eu termino de embalar esse. A hora que eu terminar de embalar esse, eu já pego o outro e vou fazer no mesmo processo. Já deixo embalado para poder entregar tudo. Veja, eu fiz o meu corte de uma vez. Eu cortei tudo. E já vou embalando, ó.
Já vou deixando tudo certinho, conforme o pedido da minha cliente. Esse é um tecido que foi sublimado, colocado o termocolante. Eu fiz o arquivo, a arte, fiz o arquivo do corte. E assim eu vou terminar de embalar todos os meus super-heróis. Aqui estão os meus elementos que eu já cortei e já embalei. Aqui, ó, tá o que sobrou de cada página que eu cortei. E esse é o meu trabalho todo pronto. Que a gente vai agora despachar o trabalho. Então, eu tenho aqui 11, acho que é 11, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 11 itens, 10 de cada, então eu tenho 110 peças aqui.